Saúde! Eu sou o Vitor Camejo e esse é o Jornal de Casa, o jornal cujo apresentador está com todas as suas personalidades putas. Pode me chamar de sistema nervoso. Mas antes da gente começar, por favor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, se inscreve no nosso canal. Você que ainda não está inscrito, deixe seu like, seu joinha, comenta o quanto você quiser, principalmente mostra o nosso jornalzinho para algum amigo, algum conhecido, algum parente, amigo ou inimigo, parente ou aderente, porque é assim que a gente aumenta o tamanho do nosso publiquinho. Sim, senhor. E se você quiser apoiar o nosso jornal, o nosso conteúdo aqui, porque você curtiu, também pode se inscrever no nosso Apoia-se. Nossos apoiadores que mantêm tudo isso aqui funcionando. A gente opera de maneira independente e a gente só agradece a eles todos os dias de nossas vidas. E para algo completamente diferente, você pode ir assistir o nosso show de stand-up, completamente novinho em folha. Sim senhor, deixa um comentário aqui, né? Já foi assistir? Deixa um comentário aqui indicando pra galera, comenta. Os próximos shows vão ser no Capão Redondo aqui em São Paulo, Mogi das Cruzes, lá na Haha House e em São José dos Campos, no Hilários VP. E depois disso, área. Depois disso a gente vai para a Europa, na nossa turnê europeia, vai ser lindo. Barcelona, Madrid, Dublin, Londres, Porto, Lisboa, os ingressos estão todos aqui no link da bio. Chama a galera das Europa, vai lá. Ai, mas eu tô na Alemanha, Cameja. Porra, me encontra na Espanha. Tô indo do Brasil. Vamos, nem eu nem tu. Nem eu nem tu. Então vamos começar para não esquecer nunca que o capitalismo em crise sempre tende ao fascismo. Isso está acontecendo exatamente agora na Argentina, porque vocês viram, saiu as prévias eleitorais de lá e o resultado se encerrou com o fascista Javier Milei, o Guga Chakra do mal, largando na frente com grandes chances de vencer as eleições para presidente. Eu acho que vai levar, hein? Um cara que defende a ditadura, quer desaparecer com o Estado, diz que vai acabar com tudo isso que está aí. Já ouviu em algum lugar isso aí? Só que, além de tudo isso, ele ainda se apresenta como anarcocapitalista, o famoso ANCAP. A imprensa diz que ele é o Bolsonaro argentino, mas não, os caras estão prestes a votar no monarca argentino. E sim, minha gente, é tão ruim quanto parece. 1/3 dos argentinos, aparentemente, foram ingênuos, para não falar trouxas, o suficiente para cair nessa conversa. Mesmo vendo o que a gente fez com o Bolsonaro aqui. Eles olharam e falaram, ih, maneiro, hein? Votaram num cara que literalmente defende a venda de órgãos pelos mais pobres. E a gente achando que a coisa mais fascista que um argentino faria ia ser ser racista em jogo da Libertadores, né, galera? Eu solto o meme da Xuxa aí, ensinando a criançada como é que faz a torcida argentina. Boa sorte aí pra quem quiser comprar o cérebro dessa galera, né? Só tem um jeito da gente salvar os hermanos nessa desgraça, né? Eu vou comprar a Argentina. Fazer o Pix agora, nesse momento. Vocês trocam 50? Porque, minha gente, não é possível que vocês não vejam que é muito burro votar num cara que quer fechar o Banco Central e transformar a moeda oficial do país no dólar americano. Porque sabe quem também usa o dólar como moeda oficial? O tráfico. Pergunta para o Equador, que nos anos 2000 transformou o dólar americano em moeda oficial. Isso chamou os cartéis do México e da Colômbia para atuar no país. Começaram a lavar dinheiro no Equador, a violência explodiu e agora está morrendo candidato a presidente todo dia. Estão simplesmente matando todo mundo, porque simplesmente chegaram à maior taxa de homicídios da história do país, em todos os tempos. Se estima, inclusive, que 3 a 5% do PIB do Equador seja lavagem de dinheiro. Esse é o quão longe o negócio foi. É uma péssima ideia eleger esse cara. Ele vai acabar com o que resta da Argentina. Então, em nome da nossa rivalidade, o Jornal de Casa apoia Javier Milei, presidente da Argentina. Vai, galera, sigam a dica de um brasileiro. Vota nele. Assim, quando vocês imitarem um macaco, a gente pode imitar uns burros olhando pra vocês, porque não é possível. E começou também a preparação do maior evento que a gente vai ver na política brasileira nos próximos meses, senhoras e senhores. Sim, o Bolsonaro foi internado mais uma vez essa semana. Sabe o que isso quer dizer? Começou o Doença Palusa 2023-2024, o maior festival de teatro do Brasil, onde a gente vai ver o Bolsonaro fingir todas as doenças possíveis. Tudo isso para fugir da cadeia. É a esperança de Oscar pro Brasil, com revelações e plot twists que a gente não imaginava. Por exemplo, descobriram que uma das fontes de fake news sobre o processo eleitoral no passado era o Bolsonaro, menino. Choquei. Chocaste? Essa pegou a gente desprevenido mesmo, hein? Que grande revelação. Mandando fake news em grupo, fingindo que é crente, não acreditando em ciência, né? Porque, gente, longe de mim me precipitar. Mas eu acho que o Bolsonaro é bolsonarista.
Fico até nervoso de fazer piada com isso aqui, porque desde o lance das joias, eu já vi que Deus responde mesmo às orações da Michelle. Senhor, nós queremos ficar, Senhor, com as riquezas dessa nação. E para você que não está entendendo nada do que está acontecendo com esse lance das joias, é muito fácil de resumir, é o seguinte, tá? Presidentes ganham coisas. Eles vão lá, encontram os outros presidentes dos outros lugares e eles trocam porcaria entre eles ali, como os antigos faziam, né? Oferendas, obrigado, senhor. Eita. Só que acontece que um Estado tem muito dinheiro, ele pode dar presentes muito caros. E presentes caros, para um homem só, pode ser suborno, pedido de favorecimento para alguma coisa. Por isso que a lei diz que os presentes não são do presidente, são do Brasil. A menos que seja comida, porque a gente também não quer que o presidente use o presente e devolva pra gente um prato de bosta, né? Ou no caso do Bolsonaro, uma bolsa de bosta, né? O Bolsonaro de cocô, né? Ou alguma roupa íntima, pode também, alguma coisa que seja uma mixaria, né? Tipo o presidente da Argentina chegar com um torrone, que é a única coisa que eles estão conseguindo comprar no momento, né? Um torrone de aeroporto. Agora a gente descobriu que aparentemente o Bolsonaro tinha um esquema onde ele desviava esses presentes. Escondia eles mesmo, sem registro no patrimônio público e vendia nos Estados Unidos. E ó, a grana embolsava. Era um esquema assim, porco, sem cuidado nenhum, né? Algo que a Polícia Federal pegou assim. É porque daqui a pouco vão descobrir que o Bolsonaro tem uns esquemas furados desse, tipo, tá com todos os porteiros do Brasil num grupo de vender passarinho. Ô pessoal, tô aqui com o Sabiaúna. Sabiaúna, aquele da pena preta. E 2 ovos de curió. O sabiá canta bastante. Se a Polícia Federal pega escuta telefônica, imagina quando você simplesmente faz como o pai do Mauro Cid, que bateu foto simplesmente refletido no vidro do presente oficial, anunciando como se estivesse na OLX, meu irmão. Um imenso de um burrão. O Bolsonaro também conseguiu criar o primeiro Rolex com valor negativo do mundo. Meu amigo, nunca vi isso. O único Rolex do mundo que ninguém quer. Nem de graça. Todo mundo que chega perto fica, não, tô de boa, pô. Eu vejo aqui no celular mesmo a hora aqui, ó. Aí, olha lá. Isso aqui, essa marca nem é boa, pô, dá manutenção demais. Isso é igual uma Meriva que meu tio tinha aí, pô, dá uma manutenção danada. Mas agora é hora de visitar um velho conhecido que voltou para os nossos monitoramentos de desinformação. É hora do nosso Mentira Tem Preço. Hoje o nosso assunto é ele, meu amigo, que voltou a ganhar os holofotes dos nossos desinformadores de plantão, né? Mas é uma luta antiga e constante dos povos indígenas. Essa semana voltaram a falar do nosso famoso marco temporal das terras indígenas. Então vamos ver em que pé que tá esse assunto e os greatest hits das mentiras com esse tema, porque com certeza essa semana seu pai, seu tio, seu porteiro, seu amigo, seu irmão recebeu alguma fake news relacionada a esse tema. Esse jornalzinho aqui é para cortar inteiro e mandar no grupo do Zap, mandar pro tio defensor do agronegócio, espalhar a palavra por aí. Então vamos lá, o que tá rolando? A gente já tem alguns programas sobre isso, dá uma conferida lá para ver como é que ficou. E agora tem duas coisas principais rolando. A primeira é o julgamento do STF sobre o tema, que vai ser essa semana. E como é que ele tá? Vamos lá. Ele tá paralisado desde 2021 e nesse momento os votos dos ministros contam um placar de 2-1. 2-1. O ministro Edson Fachin e o Xandão votaram contra o marco temporal e o ministro Nunes Marques aqui votou a favor. E essa pausa fez com que o Arthur Lira aproveitasse e tentasse passar um projeto de lei regulando o assunto via Congresso Nacional. O PL 490, um projeto de lei repetidamente apontado como inconstitucional pelo Ministério Público Federal. E mesmo assim, ele foi aprovado na Câmara. Chegou no Senado e o assunto travou. E só o fato do STF julgar enquanto a matéria está no Senado é o bastante para o povo da internet dizer que o STF está passando por cima do Congresso e quer legislar sobre o tema. Caso o marco temporal seja derrubado, a quantidade já demarcada de terras indígenas será dobrada e isso será o fim da segurança alimentar no Brasil. Vai acabar com o agro. E não vai acabar com a comida a demarcação de terras indígenas. Toda a população indígena do Brasil inteiro, corresponde a 1,6 milhão de pessoas, de acordo com o último censo. É um pouco menor que a população de Curitiba. Isso sem contar as terras não agricultáveis das terras indígenas. A gente está falando de um percentual ínfimo do território. E o marco temporal é matéria constitucional, e sim, o STF tem competência para julgar. Mas quais são as principais mentiras que rolam por aí sobre o marco temporal das terras indígenas? Vamos lá. Mentira número 1. Se não aprovar o marco temporal, o agronegócio acaba. Rosa Weber também pretende retomar o julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, o que Bolsonaro, por exemplo, falava
pode tornar o território brasileiro, território nacional, o agronegócio, inviabilizado, pois absolutamente grande parte do território nacional passaria a ficar em territórios indígenas. Bancada do agro estima prejuízo em 42 bilhões de dólares nas exportações se o marco temporal for derrubado pelo Supremo. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Isso aí, esses foram o Cleiton Basso e o pastor Sandro Rocha, que juntos têm 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, desinformando a galera e ninguém faz nada. Desinformação ocorre, nada acontece, feijoada. Dos 728 processos de demarcação formalmente iniciados pela FUNAI, quase 67% já foram concluídos. Sobram só 240 pedidos para o Brasil inteiro. E sobre o discurso que demarcar novas terras indígenas travaria o avanço do agronegócio, os números do Instituto Socioambiental mostram que 7 dos 9 principais estados voltados para o agronegócio têm um percentual de territórios ocupados por terras indígenas que não passam de 1%. Esse número só é maior no caso específico do Mato Grosso, onde o percentual de terra indígena chega a 16%. E mesmo assim, o Mato Grosso é o estado líder de produção do agronegócio. Mentira número 2, se não aprovar o marco temporal, vai ficar mais fácil demarcar terras indígenas. E se derrubarem o marco temporal, a coisa vai ser muito pior. Vai ser muito mais fácil demarcar terras indígenas. Não vai ser muito mais fácil demarcar terra indígena não, caso o marco temporal não seja aprovado. O marco temporal não muda a forma e as etapas do processo pelo qual passa a demarcação de terras indígenas. As etapas são e continuarão sendo as seguintes. Um estudo de identificação de terra indígena, só isso leva meses. Depois 15 dias para aprovação e publicação do relatório pela FUNAI. Depois mais 90 para um contraditório, alguém que quiser contestar alguma coisa. Se tiver tudo bonitinho, mais 60 dias para encaminhar esse processo para o Ministério da Justiça. Depois, o Ministério da Justiça tem mais 30 dias para mudar e editar uma série de coisas que simplesmente podem travar o processo. E só se tiver tudo muito bonitinho, mesmo arrumadinho, o presidente tem mais 30 dias para homologar. São de 7 a 8 meses, se tiver tudo perfeito, tudo certo, e contando que todos os funcionários públicos brasileiros cumpram todos os seus prazos rigorosamente em dia, que a gente sabe que é o que acontece. Isso sem contar o tempo de elaboração do primeiro estudo. É chatão. O que nos leva à mentira número 3, vai ter muita terra para pouco índio. O que eu estou dizendo é o seguinte, para cada índio você tem mais de 1 km² de terra protegida. Só para você ter ideia do quanto de terra indígena a gente deixa na mão desta outra sociedade. Segundo o Instituto Socioambiental, a demarcação de terras indígenas ajuda a proteger o meio ambiente. A gente já está careca de saber que é o latifúndio que ocupa terras sem pessoas, muitas vezes com pasto, e ainda desmata para isso. E a mentira número 4, se não aprovar o marco temporal, vai ter demarcação automática das terras indígenas. Segundo aos fatos, a rejeição ao marco temporal não levaria à aprovação automática de novos processos de demarcação, conforme explica a advogada Juliana Batista, assessora jurídica do Instituto Socioambiental. Para que um território seja demarcado, é necessário comprovar por meio de estudos técnicos, ambientais, antropológicos, que a população indígena possui vínculo histórico com o território que está sendo analisado, depende dele para o bem-estar, para a reprodução física e manutenção da própria cultura. O processo é definido em lei e envolve diversas etapas e vários órgãos, como a FUNAI, por exemplo. E temos a nossa mentira número 5. Se não aprovar o marco temporal, os indígenas vão protestar, porque eles gostam da lei como ela é hoje. STF vai montar telões para indígenas acompanharem julgamento do marco temporal. Só que lá não tem índio. Porque o índio não quer que seja mudada a lei. Eles querem a lei do jeito que está. Quem quer é o PT, PSOL e as ONGs. É porque esse negócio de gostar de ter direito é coisa de branco, né? Infelizmente, indígena parece que não tem essa coisa não pra ele, né? O cara acha que indígena gosta mesmo de apanhar, de ser expulso de terra. O negócio de ter as coisas, conseguir... Essa ideia de que indígena quer a lei como tá é um grande clássico da desinformação. Bom, agora você já sabe tudo sobre esse tema. Defenda os povos indígenas, defenda a demarcação de terra sem medo. Use o que você aprendeu aqui e vigia, irmão, porque você sabe que mentira tem preço. E esse foi o nosso Jornal de Casa, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês e companhia mais uma vez. Se você gostou do nosso jornalzinho, considere se tornar um apoiador através do nosso Apoia-se. Sim, o link está aqui. Dá uma olhada também na descrição do vídeo que tem nossos shows durante a semana. Não perde, porque vai ser muito legal. E vai ser muito bom também você no canal do Em Pé na Rede, que agora a gente tem vídeo 3 vezes por semana. Então não perde. Fiquem seguros
e tchau.